Salve, meus amigos, saudações vascaína a todos vocês ligados aqui no canal Eu Torço Pro Vasco e vindo com mais uma reação do que rolou no jogo de ontem entre Vasco e Fortaleza, a vitória do Vascão diante do Fortaleza lá na Arena Castelão, com polêmicas na arbitragem, né? O Hugo Moura foi expulso. Para mim, a expulsão do Hugo Moura foi justa, mas vamos analisar a opinião dos apresentadores aqui no Redação e também lá da Cazé TV. Então conto com a sua colaboração, deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Deixa a sua opinião aqui que é muito importante. Valeu? Vamos que vamos. Primeiro tão do Fortaleza em sua saída de bola, mas não conseguia se aproximar da área do Fortaleza com tanta gente. Não dava tempo de fazer isso. O Fortaleza se recuperava antes e neutralizava as ações do Vasco. Tem a expulsão do Hugo Moura que a gente viu ali, dar uma solada na bobeira do Hugo Moura, panturrilha, né? do Guzmán, Não né? pode, né, cara? Muito imprudente na jogada. A lateral do de campo, VAR, cara. lateral do campo, pra que chegar naquele Não tem jeito? necessidade de ir com tanta sede ao pote. Nenhuma, aqui, né? nenhuma. E aí acaba sendo expulso. O Diniz, ele, mais uma vez, num ato de coragem, ele não bota um outro volante, ele recua o Coutinho para jogar de volante ao lado do Cauã Barros. Mantém o Tietchan na lateral direita. O Tietchan jogou como lateral ontem, durante boa parte da partida. E aí, o Vasco passa a jogar mais no contra-ataque, né? Que é o que dá para fazer com um jogador a menos. Aí vira Fortaleza contra Léo Jardim, né? Gente, No segundo tempo, então, né? no segundo tempo, o número que chama atenção. Foram 2 finalizações do Fortaleza no primeiro tempo e 25 no segundo. Sim, foi muito diferente de fato e conclui. E aí o Fortaleza muda algumas coisas, né, no intervalo. Faz substituições. Breno Lopes passa a jogar um pouquinho mais preso pelo lado esquerdo. Essa é incrível. Grande defesa, né? Essa é Finalização incrível. do Mancuso, Essa é queima a incrível. roupa. E o Léo Jardim como um grande personagem do segundo tempo, fazendo pelo menos aí 3 defesas, tá? Eu lembro de cabeça aqui 3 defesas. O Barreiro acabou sendo expulso no final, mas ele entra bem, ele gera... Eros Mancuso sobe de produção, lateral direito, que até tem aquela finalização ali que o Ebro citou. Moisés entra bem pelo lado esquerdo também, num segundo momento. E o Vasco parecia que levaria o empate, mas consegue sustentar e faz aí, basicamente, no único contragolpe. O danado do futebol. Aí entra em cena o danado, né, Luiz? Danado do futebol. Seu danado. Aí vai lá e pumba, 2-0. Mas a atuação do Léo Jardim, Rodrigo... O que se mostrou muito pra ele, porque era o Vasco marcando muito atrás do plano. Sim, não era jogo pra ele. Ele não ia conseguir fazer muita coisa. E engraçado o Diniz tirando... O Diniz... para tirar os jogadores do Vasco, quase que ele agride o jogador do Vasco. O Puma Rodrigues, o Cauã Barros. Então, o Diniz estava muito agitado, aí é o estilo explosivo dele, e também muito agitado na bronca que deu no Hugo Moura, pouco depois da expulsão. Mas, na minha opinião, o Diniz agiu certíssimo. A gente tinha que ter tirado os jogadores do Vasco ali daquele momento ali que ia dar ruim. O Vasco ter jogador suspenso no próximo jogo ia ficar ruim. Aí vai prejudicar o trabalho dele mais ainda. Já é difícil, já tá tudo curto ali, entendeu? Essa imagem que a gente mostrou agora, eu fiquei com a sensação de que ele foi separar o Puma Rodrigues da briga, o Puma Rodrigues deu uma resmungada. Aí ele volta, então você quer brigar? Então vai lá, começa a empurrar o Puma Rodrigues em cima da briga. Cara, é muito bom. Aquela imagem ali é muito boa. Essa é a reação dele com o Hugo Moura. O Fernando Diniz tem esse jeitão explosivo. Ele tem esse médico e monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Ele tem uma preocupação muito grande com o lado psicológico dos atletas, mas também, por outro lado, ele não consegue segurar o próprio lado psicológico, às vezes. Não é o forte em determinados momentos. Equilíbrio. Não pode tomar um cartão vermelho como esse que o Hugo tomou. Não pode. Não pode. Mas essa reclamação é anterior ao cartão, tá? Anterior, é um outro lance. Ele não está reclamando do cartão. Não. É uma jogada que o Hugo Moura, o Vasco perde uma bola no campo de defesa, na visão dele o Hugo Moura demora a voltar. Tá lento. Ele até faz o gesto ali, tá lento, tá prestes a... Mas poderia ser um resultado, mas poderia ser um lance, uma expulsão que comprometeria o jogo do Vasco. Na verdade, comprometeu a atuação, né? O Vasco atuou de um jeito que não gosta de jogar, que não foi o que era planejado para a partida e tomou um sufoco na segunda etapa, conseguiu segurar e teve o mérito de fazer o segundo gol. O normal era não vencer o jogo. Exatamente. Era o contexto pelo menos do o jogo empate, né? Pelo menos o empate. Era para não vencer pelo que aconteceu na partida após a expulsão do Hugo. Então vamos ouvir os treinadores, né? O Fernando Diniz já estava mais tranquilo. O trecho que a gente tem é justamente o que vocês citaram aqui dele pedindo o Ryan na seleção. O Ryan é um jogador muito diferente. Considero ele talvez o atacante mais completo do futebol brasileiro. É um jogador que consegue jogar dos dois lados do campo, consegue jogar de 10, consegue jogar de 9, com uma mesma desenvoltura.
Um jogador grande, um jogador canhoto, um jogador rápido, um jogador jovem, um jogador que não precisa tomar distância da bola para chutar. Ele chuta de qualquer distância e acerta quase todas as bolas no gol. Um jogador que tem muita intimidade com o gol. Então ele é um atacante completo. O Ryan é um cara, para mim, que ele merece ser olhado com muito carinho pela seleção. Porque ele é muito talentoso e ele tem um potencial gigantesco. Eu acho que uma das lições que fica hoje é que a gente tem que ter sangue frio no final do jogo para não ter ninguém expulso. Acho que isso foi um ponto muito positivo, porque na confusão generalizada, quase sempre tem jogador expulso dos dois lados, a gente não teve ninguém expulso. A gente vai estudar agora, a gente joga só na segunda-feira, a gente tem esses dias para se preparar e procurar fazer o nosso melhor. A vitória para o adversário dentro do Campeonato Brasileiro. O Hugo Moura, de 10 erros que o Vasco cometeu, participou de 5. Isso aqui não é uma coisa que eu estou inventando. Isso aqui é um dado, é um fato. E esse erro nem entra, porque é uma expulsão. Ele não gera gol direto. Então, o Hugo Moura é um jogador que eu já falei diversas vezes, assim, com todo respeito a ele, acho que deve ser um cara maneiro pra caramba, um cara dedicado, um cara trabalhador, mas é um cara que prejudica o Vasco jogo após jogo. Todo ano de 2025 foi marcado por erros graves do Hugo Moura. A sorte do Vasco é que esse moleque aí tá num momento muito especial. O Ryan é um jogador completo, o Ryan é um jogador especial, é uma joia bruta que está sendo lapidada pelo Fernando Diniz. Chegou ao seu 15º gol na temporada, 10 gols dentro do Campeonato Brasileiro. E esse gol aí mostra toda a potência que ele tem. O Coutinho consegue raspar a bola ali, ele vai dentro do gol e ainda consegue finalizar no canto do goleiro para fazer 1-0. Depois disso, o Vasco sofreu no segundo tempo, principalmente natural, naquele início, com 1 a menos, natural. E aí o Fernando Diniz, mais uma jogada do Ryan aí, quase terminou em gol. E ele é impactante, cara, é impactante mesmo. E aí o Fernando Diniz mexe, ele coloca o David, coloca o Matheus França e coloca também o Pubita, para poder ter um pouco de desafogo. Só que esse cara aparece, um Léo Jardim que não estava tão bem na temporada, não vivia seu melhor momento, apesar da classificação contra o Botafogo na Copa do Brasil, e ele faz simplesmente 7 defesas difíceis no jogo. 7, o maior número que ele já pôde alcançar. Coisas assim absurdas, milagres mesmo, e é por isso que ele é o goleiro mais bem pago do Brasil. É para isso que ele está ali, para resolver jogo, para conseguir ganhar jogos, e ele ganhou o jogo ontem para o Vasco da Gama, manteve o Vasco vivo. A jogada do segundo gol, o Pumita, que chegou dos amistosos do Uruguai, entrou no segundo tempo, e o David, que teve talvez sua melhor fase da carreira no Fortaleza, consegue fazer o gol, não comemora, e é um 2-0 muito contundente, um 2-0 que coroa a grande fase que o Vasco vem vivendo. 4 vitórias nos últimos 5 jogos, 1 derrota apenas em 10 jogos. Já lutar pela pré-Libertadores é uma realidade. Agora virou, pela pontuação e pelo desempenho. Porque assim, Bárbara, tirando o Flamengo e Palmeiras, o Vasco é o 3º colocado do retorno e não há nenhum time no Campeonato Brasileiro que cresceu mais no segundo turno do que o Vasco. O Vasco saiu da 17ª colocação para a 9ª. Então é um trabalho muito consistente, é o 4º melhor ataque do campeonato, é um time que tem Felipe Coutinho, que tem Ryan, que tem Paulo Henrique, que nem jogou e está voltando da seleção. Então é o melhor momento do Vasco nos últimos 8 anos, eu não tenho dúvida disso. Assim, olha só, rapidinho, Vasco e Fernando Diniz, sucesso, né? Morre um torcedor do Fluminense nesse momento. Infarta, entendeu? Tem problemas assim. E a torcedora é ela, tá com medo já tá com medo de enfrentar o Vascão. Dói porque é um cara que tem uma identificação muito grande com um rival, que é pelo menos, né, eu considero o Vasco um grande rival e acho que tem uma passagem recente de muito sucesso pelo Fluminense, então eu acuso o golpe. Eu acuso o golpe sem medo. E, aliás, falamos de Vasco, a audiência, assim, já subiu. Explodiu, né? É um gigantesco. Cara, 2 pontos, assim. Primeiro, que o Ryan hoje é a seleção do Campeonato Brasileiro, né? Claro. Não há uma dúvida, assim. Tá jogando num nível extraordinário. E, cara, eu de verdade, assim, se ele aparece na lista do Ancelotti, pô, eu acho muito ok, cara. Também acho ok. Muito ok. Também acho. Acho muito ok. O Ana mais tava merece, na Copa. como o Pedrosa falou, ele é um jogador completo, assim, velocidade, potência, finalização, um jogador forte que pode jogar em várias posições. E aí, até falando sobre isso, que aí o Pedrosa, não sei se tem alguma informação de bastidor ou não, mas a gente falou muito de convicções aqui de treinador ao longo do programa. Uhum. E aí o Diniz, em muitos momentos, jogava com o Verratti quando o campo falava que, opa, talvez seja melhor ser um Verratti. Sim. E ontem o Verratti fica no banco, nem entra. Aniversário dele. Porque o jogo não pediu o Verratti. É isso aí. Ó, o Marlon Gomes tá falando aqui, Diniz ontem foi corretíssimo. Corretíssimo. Ao fim. Assim, No trabalho jogo de ontem, o impecável. Verratti não iria contribuir tanto quanto o Ryan. Abraços. Pois é, e assim, cara,
só pra... Acho que o Verratti atrapalharia o time ainda. Porque às vezes a gente pode chegar aqui e falar assim, pô, beleza, o Diniz fez o óbvio. O campo tava falando assim, mas não é fácil você barrar o Verratti. Não é fácil. Não é fácil você barrar o Verratti. Assim, o Verratti é o artilheiro da temporada, ainda é, né? 24 gols. 24 gols na temporada. O Verratti, porra, é um ídolo da torcida. O Verratti, porra, nos últimos anos do Vasco, é um cara muito identificado, né? Pô, pela dedicação dele em campo e tal. Só que assim, a partir do momento que o Diniz chega no Vasco, o Vasco muda um pouco a característica de jogo, né? Fica um jogo muito mais associativo e tal. E antes era um Vasco que, cara, pelava pros cruzamentos, bola aérea, a dobradinha, cruzamento do Piton, gol do Verratti de cabeça, era o que, porra, era muito visto. Gente, Vasco com Porto Cabejo. Foi um dos jogos mais feios do ano. Mais feios do Vasco. Tudo bem, chegaram os caras, mas assim, gente... Não atribuir ao Diniz, pra mim, é ignorância. Não, mas eu acho que é uma soma. Assim, eu acho... Uma soma. Não, é uma soma, mas assim... Acho que a decisão precisava ser tomada, mas não é simples ser tomada. E assim, não tá bem, vai ficar no banco, que é melhor pro time. Olha só, rapidinho, que eu quero muito ler o chat, porque o chat com o Vasco é maravilhoso. Felipe Boguea. Barros ou Kanté? Só o tempo dirá. O Barros é um animal, né? O Vasco não perdeu com o Barros titular. Esse dado é assustador. A derrota pro Palmeiras é com ele... sem ele e sem o Cuesta. Tem uma coisa do Fernando Diniz que ele acontece em todo o trabalho dele. Eu não sou um dinizista, todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha sabe. Lamento. Mas tem um momento em todos os trabalhos dele, talvez alguns não tenham tido, o do Cruzeiro acho que não teve, mas tem um momento em que o time atinge um estado de graça, assim, que tudo parece fluir, tudo desenrola de um jeito natural, de um jeito bonito de ver. Aconteceu isso, obviamente, no Fluminense, aconteceu isso no São Paulo, e esse é o momento do Vasco. É legal de ver o Vasco jogar, cara. Sim. O Vasco é um dos melhores bola jogada do Brasil hoje, com certeza. É legal ver o Vasco jogar. O que ele fez não é simples, porque o Vasco tem um elenco muito desequilibrado, obviamente tem algumas carências, e ele conseguiu fazer esse time jogar bola, não só vencer. Ele conseguiu aliar desempenho e resultado, que sempre é uma dificuldade em alguns trabalhos dele, mas o Vasco tá no seu melhor momento, assim, é nítido a mão do Fernando Diniz. E eu acho que ele oscila tanto, mas quando ele atinge o pico, é lindo de ver e tá sendo lindo de ver. E aí, cara, só pegando o chat aqui, o Breno Gadelha tá emocionado com o Pedrosa e falou, Bruno, dá um beijo nesse careca por mim. Eu vou dar um beijo. Dá um beijo nele. Dá um beijo nele. Dá um beijo nele. Tem que ser. É simbólico. Aí sim. Todo vascaíno se sentiu representado nesse momento. O Vasco tá dado, Breno. O Vasco traz amor. É isso que eu percebo, entendeu? Mas só pra falar sobre o... Só não queria deixar de falar dos dois zagueiros que chegaram. Isso. Isso contribuiu. Não, até pra gente contribuir nesse comentário, você falou sobre o Pedrinho, que te deu a camisa e tudo mais, e o Pedrinho é um cara maneiro e tudo mais. O trabalho que ele faz na segunda janela é muito importante. Não só ele, mas o Pedrinho, o Felipe, o Admar Lopes e o Fernando Diniz. Porque todos os jogadores que chegaram ao Vasco da Gama vieram com o aval e com a interferência do Fernando Diniz, que ligava pros caras, que enchia o saco, que falava aqui você vai jogar, você vai ser vitorioso e tudo mais. Então, o Vasco sobe de patamar, Bárbara, por conta da janela. Sim, também. Uhum. Eu acho que as duas coisas caminharam juntas. Juntos. Deu certo, deu liga, tudo que aconteceu. O Pedrinho, eu trabalhei com ele no Sport TV e na Globo, e ele já era um fanzaço do Diniz, assim, nos bastidores a gente conversava muito sobre ele. Então, a sensação que me dá é que é um cara que conhece muito de futebol e traz um cara que ele gosta muito. Então, ele apostou, ele acreditou, né, Pedrosa? Sim. Isso faz a diferença, cara. Não trouxe por trazer, vamos trazer um maluco aí pra tentar dar um jeito. Ele falou, não, vamos trazer o Diniz, e como eu conheço o trabalho do Diniz, eu vou dar munição pra ele trabalhar. Eu acho que isso fez muito sentido pro Vasco nesse momento. Eu sou fanzaço, eu acho que é um treinador diferenciado. Vou ficar rasgando aqui meus elogios. Muito obrigada, o ADM, por ter metido um... Bárbara diz como é que tava aí antes disso? Dói muito. Põe de novo, me bate, pode me bater. Entendeu? Eu vim pra cá pra isso. Bárbara sobre Diniz no Vasco. Ai, mandou o tricolor. Dói muito, é sacanagem. O que eu queria falar com você, Pedrosa, em relação e quero convidar o torcedor vascaíno a fechar esse acordo. Sim. Segunda de vocês, semifinal da Copa do Brasil é nossa. Não. Sem Não, chance, Não quer assinar nada. Nem... Não. Segunda de muito, vocês e a semifinal da Copa do Brasil é nossa. Vocês pegam o torcedor vascaíno? Não tem como, pode tá me ligado? pôr pilha aqui na... Uma loucura que o Vasco é favorito na Copa do Brasil. Hoje? Não, acho que não. Hoje eu acho que o Vasco é Olha favorito aí, na olha Copa aí. do Brasil. Ó, Ó, e aí, Hoje? Bárbara Coelho, Diria que o Vasco concordas? é favorito na Copa do Brasil. Concordas? Favorito, é favorito. É bom, é favorito. É favorito. não joga Eu vou essa dar um resposta pra favoritismo pra gente, eles. não. Como é que é? Terceiro do 100%, retorno? hein? Nada É o disso. terceiro do retorno? É o terceiro do É o retorno. É a máquina. Irmão, é terceiro do retorno. Como é que é o tiro?
o favoritismo do Vascão. Exatamente. PH na seleção, Coutinho toda hora também é um assunto. Foi assistência Ryan. ontem. Fernando Diniz fala sobre o Ryan na seleção. Fizeram um primeiro tempo muito truncado, muito É isso, meus amigos. Vocês viram aí essa resenha, principalmente a última aí da Cazé TV, que foi muito show de bola. Todos os links aqui na descrição dos canais, deixando os créditos que são muito importantes, né? Dar os créditos a quem é devido. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreveu no canal, deixou o seu like. E essa resenha é muito boa, porque vemos a Bárbara Coelho aí, ó, já sofrendo com antecedência. Quer até fazer uma proposta para o torcedor vascaíno, quer que o Vasco ganhe segunda-feira e deixe a Copa do Brasil com eles. É ruim, o Gigante vai passar por eles na segunda e na Copa do Brasil. Iremos ser campeão da Copa do Brasil de 2025. Você concorda comigo? Se sim, deixa nos comentários que eu quero ver a sua opinião. Deixa o seu like, se inscreve e esperamos você no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.